RAP, que é chamado de RAP, ele é um estudo que já é bastante denso em relação à área e ao empreendimento que se quer promover, e é exigido pelos órgãos ambientais já nos casos específicos. Em seguida, se tem o RIMA, que é o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. E, em última instância, e muito mais oneroso, porque requer uma equipe multidisciplinar de geólogos, paleontólogos, arqueólogos, engenheiros, biólogos, zoólogos, ou seja, tudo quanto é ólogo, e é caríssimo. Um estudo de impacto ambiental de um loteamento de médio porte hoje não sai por menos de 400 mil, 500 mil reais, em função do nível dos profissionais envolvidos. E ele é de longo prazo. Ele é um estudo que demanda aí de, no mínimo, 180 a 360 dias. Então, talvez, eu não sei qual o nível que você está colocando, Paulo, de estudo de impacto ambiental, mas talvez fosse importante definir se é um relatório prévio de análise preliminar, se é um RIMA, se é um EIA, ou se é um EIA-RIMA, que é mais complexo ainda. Então, talvez a complexidade dos termos que a gente está colocando, talvez, na mesma bacia aí, é que precisa ser definido. Porque, em termos legais, isso já está definido em termos de áreas de uso e tamanhos das áreas a serem utilizadas. Então, loteamentos com 1 milhão de metros quadrados e acima, é imprescindível o EIA-RIMA. Abaixo, você tem outros relatórios que substituem isto e que já estão previstos em lei e nas resoluções ambientais que são regidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Era só para esclarecer, para a gente poder promover a discussão adequada. Com a palavra agora, como foi tocado no assunto e foi mencionado, o vereador Paulo Corrêa. Eu até volto a mencionar, até Vossa Excelência, senhor presidente, me deixou até mais tranquilo, que não depende de votação. Parece que eu vejo uma defesa com relação... É uma defesa daquilo que contrária daquilo que eu fiz. Ainda bem que não depende de votação, vai depender de nós, vereadores, a gente discutir novamente com a sociedade. Porque, na hora que eu desperto para uma situação, esse delta não é simplesmente uma nascente. Nós temos uma Faria Lima, se tombar um caminhão ali, esse aí é um filtro. É um filtro, porque a água vai passando entre, é um varjão, e vai sendo seguradas as impurezas. A partir do momento, se mostrarem no mapa aí do loteamento que está sendo feito, é próximo a esse varjão. É que o rapaz, ele não colocou e eu tive a oportunidade, você sabe disso, secretário, que o esgoto estava correndo a céu aberto, e não é pouquinho, não. Não é pouquinho, não. Eu gostaria até de estar demonstrando para vocês, mas o rapaz aí, ele não selecionou essa parte. O esgoto correndo a céu aberto caindo dentro da nascente. Tudo bem, é uma nascente. Eu só quero exemplificar com relação a uma nascente. Eu não tô, lógico que eu estaria preocupado com uma nascente, mas ali eu estou exemplificando uma situação que pode acontecer dentro desse varjão. É lógico, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu até fico tranquilo, porque isso vai ser, como emenda, como proposta apresentada, discutido pelas comissões, discutido dentro da Câmara Municipal. É por isso que eu fico até mais tranquilo. Só que eu acho estranho essa defesa. Tudo bem, cada um tem os seus argumentos. E tem aí o seu esgoto correndo a céu aberto? Passa para mim, fazendo favor. 2 minutinhos, 1 minutinho, tá? É lógico que ninguém quer atrapalhar. O estudo de impacto ambiental, vazamento de esgoto. Está na mesma região, gente. E eu poderia estar demonstrando em outros setores da cidade o que aconteceu, o avanço desse perímetro urbano.
Poderia estar falando lá no Grande Horizonte. Está aí. Esse aí eu mostrei o desvio da nascente naquele momento. Isso é esgoto, viu, gente? Isso é esgoto. Volta, não tem um início mostrando até onde é, ali é asfalto. Aí, isso é esgoto correndo a céu aberto, é atrás do IRCAD. Tem todas as consequências. Tudo bem que está em cima de uma nascente. Eu acho que nós temos mais do que umas 400 nascentes aqui no município, Marori. Nós temos 400. Tudo bem, perde-se uma nascente, tudo pelo desenvolvimento urbano. Mas perdeu um delta. Perdeu um delta. É um varjão, tem quilômetros. Aonde até, acho que numa audiência passada, falava que ali teria o quê? Urânio. Por quê? Está filtrado não na água, está filtrado, está lá dentro, como filtro do delta, viu, Eliane? Está dentro do delta. Por quê? Filtrou antes de chegar na água. E o que acontece? Eu só estou despertando porque é 50%, você falou 65%, mas pelo que consta, o SAI responde como 150%, sendo 50% o abastecimento do município de Barretos. A questão eu levantei na época, quando foi do aumento do perímetro urbano. Agora, a gente não está sendo radical. Não vamos se aumentar o perímetro. Ninguém está sendo radical. Mas apresente um estudo de impacto ambiental e viabiliza, a área é nobre. Praticamente é a entrada da cidade. Então, por isso que eu fiz essas colocações novamente. As minhas colocações eu já coloquei, eu acho que ele vai acrescentar o Paulo. Se for pode sim. Pois não. Alô. Já que tem 2 vereadores presentes, né, três vereadores presentes nessa colocação do Paulo, é importante também que, justamente no córrego do Aleixo, Paulo, existe uma lavoura ali do lado. Os agrotóxicos daquela lavoura são filtrados pelo mini delta que existe ali também. Existe uma vegetação ali que também filtra esses agrotóxicos daquela região. Só acrescentar isso também para ressaltar essa importância. Bom, gente, até para a gente dar continuidade na audiência, tem vários pontos para serem discutidos e pessoas querendo fazer indagações. Com a palavra agora o Miltinho, depois o José Carlos da Silva. Miltinho, por favor. Muito boa tarde. Eu gostaria de direcionar o Luiz Carlos Fabres Júnior. E foi bem tocado no assunto com o Paulo Corrêa sobre a anistia de lotes menores de 150 metros quadrados. Inclusive, até trouxe por escrito sobre isso. Eu acho bem interessante, porque muitas pessoas adquirem esse loteamento na Zona Norte, no Derby, no Santa Helena, Sumaré, e as áreas eram constituídas de 11 por 22. Aí o familiar se une, divide o lote e meio em 121 metros quadrados e depois não consegue fazer esse desmembramento da prefeitura. Agora você tocou no assunto que já foi feita a anistia uma vez em 2007, vai repetir novamente agora, posteriormente, depois que esse plano diretor for aprovado. Vai acontecer que nem a história do anistia de dívida ativa, né? Temporalmente, as pessoas vão esperar um tempo para poder vender, comercializar e aguardar a anistia. Deixa eu só fazer Mas bem válido isso. Só uma coisa, para o exemplo específico que você deu, 11 por 22 não tem como desdobrar por proibição da lei federal. Nós não podemos conceder desdobros menores que 125. Então, 121, nem que a prefeitura queira. Está aí o oficial registrador para falar. A prefeitura até pode aprovar menor que 125, mas está ferindo uma lei federal. O que a gente está propondo assim, são para situações pré-existentes. Vamos dizer, houve um caso de uma herança. Eu até coloquei lá, a gente quer coibir essa questão de se vender um terreno pequeno para 2 pessoas. É lógico que vai continuar existindo? Sim, vai continuar existindo. Agora, parta do pressuposto, o 11 por 22 não dá desdobro, o 11 por 33 dá desdobro, mas o 11 por 33 não depende da anistia. Tem como desmembrar um terreno de 11 por 33? Essa anistia comportará menos de 125 ou também não? Não podemos, porque nós não podemos, com uma lei municipal, ferir uma lei federal. E a função social de propriedade não poderia ser discutida nessa questão? Miltinho, eu não sei se o município tem poder para querer ir contra uma lei federal. Aí não é a minha área, eu não sou advogado.
Então, eu gostaria de propor aqui, como eu escrevi a função social de propriedade, que fosse discutido depois aqui ou na Câmara Municipal, quando estiver andando com o projeto da Constituição, fosse analisada essa questão, porque alguma solução nós vamos ter que dar para esses munícipes que, infelizmente, se uniram, não tiveram condições de comprar um lote, se uniram em famílias e agora precisam resolver. E também nós verificamos aqui, junto à Prefeitura, vários lançamentos de conjuntos habitacionais, por exemplo, os predinhos, a área territorial dos predinhos é de 51 metros quadrados. Aí você pode falar assim, mas é um rateio de área, né? O edifício Cavaguti, que foi uma área que eu peguei, que é na 30 ali, perto do Paulina, a área territorial lançada no IPTU é de 61 metros quadrados. Então, nós verificamos que existe, sim, o lançamento de áreas abaixo de 125 metros quadrados. Mas eu vou pedir para que seja feito um estudo amplo para poder solucionar essas questões dos munícipes. Alô? Existia na prefeitura, e ainda existe, mas nós estamos tentando, não digo proibir, mas acabar com essa questão do desmembramento para fins de IPTU. Quer dizer, para a pessoa pagar um imposto dividido, ia lá e se dividia o IPTU. Acontece essas questões que nem você falou. Um terreno de 61 metros quadrados. Não é um terreno de 61, é uma área tributada de 61. Certo? Hoje, por exemplo... Porque são áreas condominiais, meu tio. Isso. É diferente, aí, quando você pega diferente. Isso. Quando você pega um edifício onde você tem construções sobrepostas, aí entra-se no mérito da fração ideal. Você tem 40 apartamentos sobre um terreno, quantos por cento do terreno é daquele apartamento? Aí não é uma questão de desmembramento. Aquele terreno nunca vai ser desmembrado. Certo? Você tem um terreno de 40 apartamentos, cada um é dono de 1/40, a grosso modo. Mas o terreno continua sendo único. Ninguém vai chegar no cartório e desmembrar. São colocações diferentes. O que você está falando seria tentar achar uma solução legal para terrenos menores que 125. Que nem eu te disse, eu sou arquiteto, não sou advogado, até onde eu sei, não é legalmente possível. Não podemos pegar uma lei dizer que vai diminuir. Tenho conhecimento que Ribeirão Preto tentou fazer isso, foi sumariamente derrubada a proposta. É inconstitucional. Só isso. Nenhuma lei pode se sobrepor a uma lei federal, nem a lei da cidade, nem do Estado. E a lei que regulamenta isso é a Lei 6766, e com as posteriores edições. Então, eu acho até que pode até tentar, mas vai ser barrado pela inconstitucionalidade, como já o foi em outras cidades. Passa. Como é uma audiência pública, todas as propostas que aqui forem feitas vão ser encaminhadas para a Comissão de Justiça. Miltinho, depois, se você quiser fazer por escrito, se tiver por escrito, pode deixar, que já está constado em ata e vai ser encaminhada à Comissão de Justiça. O munícipe José Carlos. Boa tarde. Meu nome é José Carlos da Silva. Eu represento o plano diretor da região leste como delegado da região de Barretos. Eu acompanho o plano diretor desde 2006, no começo dele. Então, o plano diretor, quando sofre uma alteração no plano, vai essa alteração desenvolver a cidade toda, o município inteiro. Até agora nós estamos discutindo empreendedores localizados perto de mananciais e de córregos que nós temos no nosso município. Eu queria saber dos engenheiros ou do secretário de obras uma posição. Corredor comercial será próximo ou longe dos córregos ou dos mananciais do nosso município? A preocupação minha é esta, porque nas construções passadas no nosso município, existe hoje oficinas mecânicas, fábricas que já foram até interditadas em cima dos nossos córregos, porque não existiu um planejamento antigamente. Hoje, com vários com o secretário de obras, com vários arquitetos, engenheiros, jamais Barretos poderia sofrer um corredor comercial ao lado ou em cima dos nossos córregos. Com essa aprovação desse plano, essa alteração no plano diretor, eu só quero saber
se realmente esses corredores comercial, igual está sendo aquela Fundo de Vale, que está indo para o Minerva ali existe um corredor, ali vai ser uma área comercial, ali vai ser uma área que o esgoto desses resíduos que existe de todas as oficinas, ou que seja qualquer outras fábricas, ou que seja um lavatório, nem que for de carro, vai ser despejado nos nossos córregos, ou esses corredores vai ser longe dos nossos mananciais ou córrego do município. É só isso. Independentemente de onde esteja localizado o corredor, hoje nós temos toda uma legislação ambiental para qualquer comércio que se queira abrir, em que ele precisa atender ao direcionamento ambiental. Então, por exemplo, nada pode ser mais despejado em córrego. Nada. É preciso que haja caixa de óleo, caixa de gordura, porque, caso contrário, o que os órgãos ambientais fazem? Eles dão a licença de instalação. O que é a licença de instalação? É uma análise preliminar dos projetos, de maneira a se observar se a legislação ambiental está atendida no caso do comércio em pauta. E cada comércio tem a sua característica, tem a sua restrição. Em seguida, há a licença de operação. Esta licença de operação, ela é uma fiscalização da CETESB, inclusive, não é nem da Prefeitura, onde a CETESB verifica, a CETESB e demais órgãos ambientais, verifica o funcionamento das estruturas que foram confeccionadas para a preservação ambiental. Então, é impossível hoje a gente falar, a não ser que sejam comércios muito antigos, que tenham ainda um vício que não foi corrigido, é impossível falar que isso possa lançar qualquer coisa nos córregos. Aliás, era muito comum antigamente a gente ver o córrego cinza, a gente ver o córrego com um odor fétido danado. O que aconteceu? A CETESB bateu, os órgãos ambientais bateram, a fiscalização aconteceu e hoje nós temos os córregos sem esse tipo de lançamento, que é um lançamento criminoso, inclusive. Então, independentemente de onde estejam os corredores, eles não afetarão os nossos mananciais, porque terão, naturalmente, as regras rígidas para a sua implantação e funcionamento. Réplica. É isso, rapidinho. É só para deixar bem específico, porque nós existimos, e ainda hoje, que se não tem fiscalização para fiscalizar hoje, nos nossos córregos ainda tem oficina que os seus resíduos são lançados dentro dos córregos. Nós temos dentro do nosso centro da cidade. Inclusive, o senhor sabe disso. Várias oficinas aqui. O senhor pode ir na 12 com a 14. Ali cai geralmente dentro dos córregos. Pode ir lá, se mandar um fiscal olhar, que vai cair ali dentro. Eu já estive ali, eu já fiquei muito tempo ali, eu já observei. Eu sei que corre a céu aberto ali também dentro do córrego. Então, se não existe anterior uma fiscalização que possa corrigir hoje, como que eu posso ter certeza que amanhã ou depois, eu aprovando essa alteração, que vai existir uma fiscalização correta? Bom, Maroni, eu acho que é uma denúncia grave, né, de um funcionamento de uma oficina na 9, 12, 14, que lança resíduos lá. Eu acho que é possível a gente já tomar isso como uma denúncia e fazer a fiscalização. Obrigado. A audiência pública também tem essas finalidades. Não se atém ao projeto, mas é uma denúncia que tem que ser averiguada. Dídio, o senhor está com o microfone? Diga só o nome e a pergunta para você identificar. Boa tarde. Dorival Lemes. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente da casa, os demais vereadores, as pessoas que compõem a mesa diretora dessa audiência pública e todos os presentes, que com certeza valorizam muito o ato. A minha fala, ela não tem o condom
da pergunta, muito mais o condom da observação. De um cidadão que nasceu nessa terra, que criança caminhei por essa terra, e que aqui mora a minha família. Que, por coincidência, o Haroldo me convidou para estar hoje aqui, e eu juntei o útil ao agradável. Visitar uma irmã minha que vai estar convalescendo do estado de saúde, e, ao mesmo tempo, visitar o Poder Legislativo. Falo com relativa propriedade, porque é um tema que me fascina o Legislativo. Fui vereador 4 legislaturas em São José do Rio Preto, fechei na última eleição, que concorri à prefeitura e à vice-prefeitura, não fomos vitoriosos. Fui presidente, como Vossa Excelência, sentado nessa mesa, e participei de inúmeras audiências públicas. No paralelo da vida, fui superintendente-geral da Caixa Federal e aposentei em São José do Rio Preto. E a minha observação me leva, com muita tranquilidade e segurança, a dizer que volto para Rio Preto feliz. Primeiro porque tive a oportunidade de participar de várias elaborações, estudos, discussões, votações plenárias do plano diretor. Não preciso dizer nada para ninguém, que é a peça mais importante de uma cidade. E eu me refiro à cidade que eu nasci, cidade onde moram os meus irmãos e a minha família, cidade que eu casei, cidade que eu gosto. E devo dizer aos representantes do Poder Executivo, com relativa propriedade também, da minha alegria de ver, num resumo passado pelo ilustre representante da área da Secretaria de Obras, e pela uma leitura dinâmica da lei complementar enviada pelo Executivo, a certeza de que Barretos está na direção do crescimento. Está na direção de uma cidade que está modernizando. Uma cidade com uma visão futurista que me deixa muito feliz. E não foi por acaso que eu entrei aqui hoje de carro com o Haroldo, lá pelos lados do Porto do Trovo do passado, nem sei se é Trovo ainda lá, e vi uma outra Barretos. E eu posso ficar com a certeza que essa outra Barretos é a visão de quem tem a responsabilidade de governá-la, desprovido de qualquer interesse de elogiar o prefeito A, B ou C, mas de fazer um reconhecimento àqueles que têm a responsabilidade de enviar ao Poder Legislativo e a coragem, responsabilidade e coragem, de enviar ao Poder Legislativo, que é o poder representativo da sociedade, propostas que podem ser consideradas, audaciosas, mas não são audaciosas. São propostas que vêm ao encontro da modernidade global. E o que vi hoje aqui? Um grande interesse de empreendedores, sim, que muitas vezes são muito mal interpretados por parte da sociedade, mas são aqueles que fazem a nossa cidade crescer. É a máquina motora do desenvolvimento da cidade. E as propostas, senhor secretário, tenha certeza, ela me traz a certeza de um plano diretor dinâmico, moderno, com uma visão que não digo que facilite a vida do outro lado, porque as respostas que o senhor deu a alguns munícipes aqui presentes, também me deu a sensação que a responsabilidade das suas respostas me dá a certeza de que o Executivo está acompanhando a par e passo todas as consequências que possam advir de medidas tomadas pelo plano diretor que hoje acaba de tomar conhecimento. Então, senhores e senhoras, sem nenhuma preocupação de agradar A, B ou C, mas enquanto cidadão brasileiro, natural dessa cidade, criança nessa cidade, que via essa cidade começar, hoje volto nela, mas volto com a tranquilidade de que Barretos está no caminho certo. Tem um poder legislativo bem representativo, porque o contraditório, é importante ressaltar isso. Ele é que faz a casa forte. E ali eu vi um colega vereador mostrando o lado contrário. E a democracia se fortalece nesse momento. É quando a discussão é realmente levada em plenário, com a harmonia, que se percebe que a audiência foi desenvolvida. Lamentável, senhor presidente, para fechar minha fala,
dizer que, e pode parecer muito paradoxal, que a audiência pública é um dos atos mais importantes que se dá a oportunidade do povo manifestar. E, lamentavelmente, o povo está ausente. A minha cidade, São José do Rio Preto, onde hoje eu estou, também não é diferente. As audiências públicas lá desenvolvidas, de assuntos os mais interessantes do município, sempre as mesmas pessoas, e no número de 5, 6, 10 no máximo. É uma pena esse registro. Me entristece que são sempre os mesmos que vêm discutir, e às vezes de uma maneira, não diga calorada, mas que não busca o sentimento da coletividade como um todo. Então, senhor presidente, a minha fala é muito mais no sentido de cumprimentar o Poder Legislativo por este ato, os nobres vereadores aqui presentes, pelas posturas, em especial o Poder Executivo, pela coragem do envio de alterações no projeto mais importante do município e dando a oportunidade de que a minha terra continue na direção do crescimento, do desenvolvimento e do orgulho de dizer, nasci nessa terra. Abraço, muito obrigado. Obrigado, ilustríssimo amigo, ex-vereador, presidente, ex-presidente da Câmara Municipal. É uma honra tê-lo aqui conosco e tecer elogios à nossa cidade, como Vossa Excelência mesmo disse, também cidadão barretense, e vindo aqui hoje e recebendo elogio por parte de Vossa Excelência, uma pessoa que está numa cidade punjante igual São José do Rio Preto, realmente para nós barretenses é de grande valia. Muito obrigado pelas palavras que teceu, tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo. Com a palavra agora o vereador Guilherme Henrique de Ávila. Bom, a minha colocação que eu tenho para fazer, eu já estive discutindo já na parte do Departamento de Obras, em parte tem a ver com o que o Niltinho falou. Quando a gente vai propor uma lei e propor um loteamento e novos empreendimentos, a gente tem que pensar em vários fatores, no crescimento, no desenvolvimento. Só que a gente tem que pensar também na salubridade de quem vai morar naquele local. Você citou aí o exemplo dos predinhos, que para mim, os predinhos, principalmente os antigos, não tem salubridade nenhuma quem mora numa residência aquilo, então não pode ser tomado por base uma residência como os predinhos. A gente tem que pensar em residências maiores, você tem que pensar na questão de abastecimento de água, porque não é simplesmente liberar, porque o loteador quer fazer cada vez mais lotes menores, cada vez menos ruas mais estreitas para poder fazer mais lote. Então a gente tem o adensamento populacional, que isso vai refletir num maior abastecimento de água, e muitas vezes nós não temos um sistema adequado para esse volume de pessoas no local. Tem a questão de esgoto, que já foi discutido aqui. Tem a questão do trânsito, mais pessoas, mais trânsito. Normalmente, se é um loteamento mais popular, se para um carro de um lado, as ruas são mais estreitas, passa um ônibus, o ônibus acaba não passando, as ruas são de mão dupla. Então, tudo isso tem que ser pensado na questão urbanística, na questão social, na questão de logística, na questão de abastecimento, na questão de meio ambiente. E algumas alterações aqui, eu me posiciono contrário, já discuti isso. Com relação ao que você falou da anistia, eu sou favorável sim que se faça uma anistia, mas essa anistia seja dada novamente como foi a outra lei, anterior à lei de 2006. Então, aquelas pessoas que tiveram até 2006, por algum motivo, que possam desmembrar até 125. Depois de 2006, nós não podemos fazer isso, não cai novamente na questão da anistia do IPTU. Muitas pessoas têm o costume de não pagar, para pagar depois com anistia. É errado. Nós não podemos fazer isso daí. Então, nós temos que fazer a lei específica para que ela seja feita para aquelas pessoas que, por algum motivo, desconhecimento... Sim, essa é uma proposta. Nós vamos colocar. Eu, inclusive, quero deixar aqui o... Isso. É dentro do 125, Ney, isso. Você anota para mim, depois o Guilherme, a proposta, Isso, como proposta do Guilherme. Está constando em ata, para depois de pentinho. Eu, inclusive, sou relator da Comissão de Justiça e Redação. Para trás, aquelas pessoas que tiveram isso para poder fazer, dar um prazo para elas poderem fazer essa regularização, aí vai ser de acordo... Eu não me lembro a primeira lei que nós fizemos, se foi de 1 ano ou se foi de 2. Eu tenho quase certeza que foi um prazo de 2 anos, até o final de 2008.
Vamos Mas eu não propor, tenho que nem certeza. O Guilherme está propondo aí. Tá, Vamos mas- constar, sem ser uma lei específica, para depois voltar para a Câmara. Vamos constar já no plano diretor. Não. Não. O desdobro. Dos 125 metros. Não, não é anistia financeira, não. O Luiz vai explicar para você aí. Então, essa lei já teve, vai ter essa proposta aí para que a gente faça. Com relação às que foram posterior, a gente não pode. Tem aquelas pessoas que, porventura, aconteceu alguma coisa, precisaram desmembrar, mas tem aqueles oportunistas. E a fiscalização é importantíssima, ela não pode deixar acontecer. Então, nesse caso, algumas alterações foram propostas aqui de fração do lote mínimo. A gente tem que prevenir. Barretos é a 5ª maior cidade em área do estado de São Paulo. Então, nós temos áreas de expansão, existe possibilidade de fazer novos loteamentos, só que nós não podemos colocar muitas unidades de lote no mesmo loteamento, porque cai todo naquele problema de abastecimento. Vou citar aqui como exemplo os próprios predinhos novos. Já teve problema lá aconteceu de infiltração, teve que a secretaria correr lá, não foi, Edson? Que pingou de um apartamento no de cima, no de baixo. Já teve problema de abastecimento de água, já teve problema de falta d'água nos que estão mais para cima. Então, isso tem que ser pensado, nesse urbanismo, na salubridade, em tudo tem que ser pensado. Então, aqui está colocando uma fração de 75 metros quadrados, não é isso, Luiz? De unidade residencial. Hoje está em? Hoje é 150. Se 150 for muito, nós temos que tentar alterar aí para alguma coisa, para talvez o 125, mas o 75, a gente favorece a favelização, a gente favorece o desmembramento tanto de unidades antigas, ou mesmo que sejam unidades novas, mesmo que sejam planejados, sempre tem aquele jeitinho, e como a fiscalização não funciona, para coibir o início, então nós não podemos autorizar que isso aconteça. Então fica aqui a proposta, fica aqui a minha proposta para essa alteração aqui. Alguém pode me explicar só um detalhe que me ateve aqui? Está dizendo que nas novas edificações comerciais, quando essa não tiver vagas de estacionamento, poderá essas vagas serem adequadas em outro imóvel até 50 metros, no raio de 50 metros. Esse imóvel tem que ser próprio ou alugado? Ele pode ser alugado? Mas e se depois vencer esse contrato de aluguel? Ele pode ser alugado e o estacionamento não tem que ser gratuito. Se a pessoa quiser alugar um terreno e fazer um estacionamento pago, a lei não vai proibir. Exemplo, uma pessoa vai construir um prédio no centro, a área central, acho que não alude esse edifício artigo. Comercial, você está falando. Isso. Porque o residencial... Não, comercial. Comercial, sim. Veja bem, nós estamos mudando a lei apenas para novas edificações. Isso. Edificações existentes estariam dispensadas. E quando a de pessoa vaga. já pega um projeto existente e entra como reforma, mas na verdade está construindo um novo prédio, ela não se enquadra? Você fala assim, a pessoa pega um imóvel Pega construído, põe no chão Isso. e faz outro. Isso. Bom, aí eu entendo que não é uma reforma, certo? Nós temos alguns prédios sendo construídos aqui na 15, com a 22, que são prédios que estão demolindo e fizeram novos prédios. E não tem vagas de estacionamento nesses novos prédios. Se for interpretado dessa forma pelo Departamento de Planejamento da Prefeitura, 20, é uma nova edificação. Na 15 na 22 com a 15. Perto do edifício 22 com a 17. 17, isso. E são dois novos prédios que eu vi ali, eu não vi vagas de estacionamento nem recuo, porque eles estão utilizando já de uma área pré-existente que existia. Sim, uma das esquinas, se não me engano, é uma real reforma. A 22 desce, não é? Para quem está descendo, acho que do lado... Eu sou canhoto. Do lado esquerdo é uma real reforma. Acho que foram aproveitadas as paredes externas e tudo. Só para que vocês possam entender claramente o que está sendo discutido, considera-se como reforma de uma edificação as ações de construção que ampliem, reduzam ou mantenham a área, mas que se utilizem de estruturas já existentes, como paredes, pilares e tudo mais. Quando a pessoa
entra com reforma utilizando a área anterior, mas coloca o prédio no chão e começa novas fundações, novas paredes, nós não podemos considerar como reforma. Não é porque a prefeitura não quer, não. É porque já existe instrução normativa do INSS que isso não é permitido. Então, muitas vezes, as pessoas vão à prefeitura reclamarem de que a gente está sendo rígido demais. Não é a prefeitura. A prefeitura deve cumprir com toda a legislação a que ela se submete também. Eu acho que o engenheiro Edson foi mais claro que eu. É bem isso mesmo. Quando a pessoa entra conosco lá, um projeto de reforma, lógico que existe uma fiscalização no local. Olha, eu estou mantendo isso, estou mantendo aquilo, estou ampliando. A gente entende que é uma real reforma. Agora, infelizmente, algumas pessoas entram com reforma, 2 dias depois você vai fazer a vistoria, vai vistoriar o quê? Porque o prédio foi para o chão. Aí é uma nova edificação, aplica-se a exigência das vagas. Bom. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Luiz de Matos. Boa tarde. Não é o assessor daqui que está falando, é o cidadão Luiz de Matos, preocupado com a água que bebemos. Eu queria propor também que, ao invés de 1 milhão de metros quadrados, eu até estava fazendo a conta, não deu tempo de fazer a conta de quantos alqueires são. É 1 milhão de metros quadrados. 40 fazer um alqueires. estudo completo de 4,43? Ótimo. Alqueires? Muita coisa, né? Ao invés de 1 milhão de metros quadrados, fazer um estudo completo de EIA e RIMA, que se faça em 250 mil metros quadrados. É uma proposta que eu estou querendo colocar lá desde quando eu vi e comecei a estudar a lei. Por favor. É audiência pública, todo munícipe pode se expressar. Conste, Neire, conste também a proposta do Luiz, como que o estudo de 1 milhão seja reduzido para 250 mil metros quadrados. 250 mil metros. Obrigado. Isso em áreas de proteção ambiental. Isso. Se a gleba for maior que 250 mil, faça o estudo. Se não, se for menor, não precisa. Tirando o que já existe. Aham. Mas eu acho que o que a Patrícia quer saber é o seguinte, porque o secretário Edson Marcondes diz que existem vários estudos. Existe o estudo prévio da prefeitura, existe, como que é o nome? Tem o IARRIME, tem o EIARRIME, qual que é o outro? Tem o RAPIO, tem o RIME, e tem o EIARRIME. Bom, então que fique bem claro, que a proposta do munícipe Luiz de Matos é que nos loteamentos de no mínimo 250 mil metros, acima de 250 mil metros, seja feito um estudo de EIA-RIME completo. Quando a gleba se localizar em zona de proteção ambiental. Pois não, Silvio Rinaldi. Eu acho porque, como a discussão, já estava nessa discussão, vou abrir a parte para o Silvio Rinaldi, pois não, Silvio. Não, pelo princípio da analogia, tem que ser para qualquer loteamento, então. 250, acima de 250 metros. Se o senhor quiser colocar essa proposta também. Eu acho que tem que ser para todos. Então, Neire, proposta do munícipe Silvio Rinaldi, que este estudo seja feito para todo e qualquer loteamento que seja feito no município de Barretos, em zona de proteção ambiental? Em qualquer área? Mesmo área que não seja de proteção ambiental? Não, mas proposta, proposta é proposta. Em toda e qualquer área que for fazer um loteamento, tem que ter... Tá. Só complementar. Como é uma audiência pública, a gente tem que levar todas as propostas. Aqui a casa é uma casa democrática, a casa do povo. O loteador adquire uma área de 1 milhão. Ele vai e divide em 4 matrículas. Vai lá, faz uma de 249, a outra de 240. Ele não vai pedir.
ele vai fazer em tempos de meses, não vai ter estudo nenhum, e no final a somatória deu 1 milhão. Gente, nós temos que ter bom senso e propostas. Todas essas propostas vão ser encaminhadas às comissões de justiça para ver as quais que podem ser tramitadas ou não. Nós temos aqui também, temos 3 vereadores na casa aqui, temos um ex-vereador de São José do Rio Preto, e sabemos que o que é legal e o que não é legal que pode ser discutido. Mas proposta a gente tem que levar adiante. Então, como que fica a proposta? Só para deixar bem claro isso, gente, que a gente pode receber as propostas, mas vai ser analisado pela Comissão de Justiça. Se tiver alguma lei que estiver ferindo a legislação federal ou estadual, a gente não pode sobrepor as legislações superiores a nós, tá bem? Com a palavra, fale, por favor, o nome e a pergunta. Meu nome é João Carlos, boa tarde. Pois não, João Carlos. A pergunta é para o Luiz Carlos. Luiz Carlos, a respeito do uso e ocupação do solo, nessa área de preservação, como fica a verticalização nessa área? A proposta que a gente está fazendo é que é possível verticalizar desde que você mantenha o aproveitamento em 1. Ou seja, se você tem um terreno de 5.000 metros, você pode construir, por exemplo, 5 pavimentos de 1.000, 10 pavimentos de 500, certo? Quer dizer, pode verticalizar, só não pode exceder a área do terreno. Por que a gente manteve esse não pode exceder? Essa proibição é uma proibição que vem da Lei de Proteção de Mananciais, que é uma lei antiga, conforme a Eliane havia colocado. Isso foi pensado tecnicamente, então a gente achou que é sensato manter. Quer dizer, verticalizar eu posso, o que eu não posso é hiperocupar aquele espaço. Porque, que nem já foi falado várias vezes aqui, quanto mais edificação, mais pessoas, mais lixo, mais esgoto, certo? Ou seja, a verticalização, ela pode ser admitida, pode, desde que ela não extrapole o potencial de edificação daquela área. Luiz, mas isso em qualquer área do município ou nas áreas de proteção ambiental? Isso vai ser para qualquer área do município. Qualquer área do município. Exemplo, a pessoa tem um lote de 5.000 metros, quer construir um prédio, o máximo que ela pode construir um edifício, se tiver 10 andares, são 500 metros por andar. Que a somatória total... Contando também o subsolo, não? Garagem, Sim. subsolo? Sim. Começa a contar no subsolo. Se ele tiver um pavimento de subsolo, ele só pode ter 9 para cima de 500 metros. Exemplo? Exemplo, exatamente. Mas não, isso na ZPA, Juninho. Você saiu fora da zona de proteção ambiental, esse coeficiente... Ah, não, então desculpa. Foi justamente o que eu te perguntei. Desculpa, Você falou eu te perguntei se isso vale para todo o município ou só para as zonas de proteção ambiental. Da zona de proteção ambiental é 1. Saiu de lá, ele pode ser 3 ou 5. É bom que se fique esclarecido que isso é para a zona de proteção ambiental. Mas é bastante interessante essa questão da verticalização, porque você pode ter verticalização, e eu vou te dar aqui um exemplo, você vai entender. Eu posso fazer um pavimento de 1.000 metros quadrados, com 4 unidades de 250. Ou posso fazer com 10 unidades de 100. Ou 20 unidades de 50. Então, a verticalização em si não é um indicador nada confiável da densidade populacional. O que é preciso ser observado é a densidade populacional nas construções, nas edificações que são feitas. E, para isso, nós temos um instrumento que é a certidão de diretrizes, principalmente da Secretaria de Planejamento e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que vão determinar a possibilidade ou não da existência de um empreendimento desse porte. Tá? Então, nós já fizemos uma restrição bastante grande nas zonas de proteção ambiental, diminuindo para 1/3 a ocupação. Nas outras zonas pode ser o triplo. Tá? Mas não é um indicador. É preciso que se faça uma análise caso a caso na aprovação desses projetos. Tá bem?
Haroldo? Boa tarde a todos. Seria mais como uma sugestão, boa tarde, Edson, boa tarde, Luiz, mais como uma sugestão com relação aos valores de milhões de metros, 1 milhão de metros, 250 mil metros. Eu acredito que as exigências, EIA-RIMA, todas aquelas licenças prévias aí, elas estão condicionadas a grau de periculosidade e ao tamanho das áreas já. Então, para determinadas áreas, quanto maior EIA-RIMA, aquilo que você falou no início. Então, como sugestão, o Luiz ou alguém fazer uma análise, porque eu acho que isso já tem alguma coisa definida já, com relação a 100 mil metros quadrados, 200 mil, 1 milhão. Era isso. Obrigado. Então, mas essa é a proposta do município Haroldo, que todas as propostas sejam encaminhadas e analisadas para ver se já não tem nenhuma uma regulamentação e uma determinação que já regimenta esse tipo de atividade. Não é isso? Deixa só... Quem? Paulo? Pois não. Oi, então, colocar uma proposta, já está na fase de propostas, né? Que essa preocupação que foi levantada pela Secretaria de uma proteção especial do Pitangeiras se estenda para o córrego do Aleixo e para o córrego das Pedras também. Então, fica também uma proposta do munícipe Paulo Marques, que a proteção que é feita tanto no Pitangueira também seja feita no Aleixo e no córrego das Pedras. Tá bem. Quem mais? Para todos os córregos que cortam o nosso, que façam o abastecimento do nosso município. Tá certo. Anotou nele? Anotou? Tá gravado, depois qualquer coisa a gente pega a ata depois, né, Josi? Aí você grifa esses... Tá ótimo. Munícipe Clóvis. Bom, senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e generosidade. Eu gostaria de comentar muitas coisas, mas, reforçando o que eu disse anteriormente, eu não vou poder comentar nada porque eu entendo da nulidade dessa audiência pública. Então, solicito ao senhor... Até para que Vossa Excelência conste, a informação que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, nos passou no começo, vai ser também encaminhada à Comissão de Justiça. Para reforçar o que eu disse, que seja encaminhada à Comissão de Justiça, à Redação de Justiça dessa Câmara, ou a quem de direito, o artigo 45, 8º, o artigo 102, 24, o artigo 104, 5 e 6, o artigo 160, 5, o artigo 161, 2 e 4, o artigo 163, artigo 164, artigo 165, artigo 167, artigo 168, artigo 169, artigo 170 e, por final, artigo 172, que dão sustentação no que eu havia dito anteriormente. Qual carta que é essa? Da Lei Complementar 73, que instituiu o plano diretor em vigor. Esses artigos que eu estou citando aos senhores, no meu entendimento, mais uma vez eu repetir, dá nulidade total em todas as audiências públicas. E, aproveitando a sua generosidade, me dirigi ao vereador Paulo Correia. Paulo, eu comungo totalmente com a sua colocação sobre mananciais. E eu acho que você está corretíssimo. Desenvolvimento de uma cidade não está alicerçado só em loteamento. Desenvolvimento de uma cidade é arborização, é uma água pura, é local preservado. Então, eu acho, Paulo, que o município tem que endurecer, mas endurecer mesmo. Essa história de desenvolvimento, eu entendo que é pura especulação. Todo mundo quer ganhar em cima do município, todo mundo quer facilidade. Então, essas áreas de preservação, que nem no caso, Paulo Prata, aquela região, é uma região que tem o Hospital do Câncer, uma região, vamos dizer assim, vulnerável na questão do ar.
Então, nós temos que ser aquela região preservada mesmo, o ar, a água e a arborização. Quer dizer, ali deve ser uma mata de preservação. Essa é a minha opinião. Então, Paulo, vou repetir. Parabéns a você. Continue lutando por isso aí. Essa é a minha opinião. Bom, a solicitação de Vossa Senhoria será encaminhada à Comissão de Justiça. Mais alguém vai utilizar da palavra? A nossa diretora de Meio Ambiente, Maruni, por favor. Eu só queria fazer um pedido que cada um da gente olhe com muito cuidado essa questão ambiental, essa proteção dessas nascentes, porque nós estamos numa cidade que nós não temos qualidade de vida quando eu falo em meio ambiente. Nós não temos microclima, nós não temos cinturão verde, nós não temos umidade do ar compatível com padrões mínimos de saúde. E os primeiros a estar levantando essas questões são os próprios médicos do Hospital do Câncer, que estão sentindo como a nossa região está contribuindo para que as pessoas tenham menos condições de saúde. Isso já é fato comprovado pelas pesquisas do próprio Hospital do Câncer, que podem ser apresentadas. Nós não temos árvores mínimas na cidade para ter oxigênio para a gente respirar. Nossos padrões de saúde aqui da nossa região, ele está sendo o quarto pior do país em relação à umidade do ar, e isso não pode ser ignorado. Se, neste momento, a gente passar por cima dessa proteção verde que nós precisamos, nós já estamos vivendo num deserto, em climas piores do que as condições do deserto do Saara. Isso é uma realidade. Nós não temos cobertura vegetal nem de 2% de mata nativa. Nós temos que ter crescimento. Nós precisamos ter crescimento, porque toda a região ao nosso redor já está passando a gente, concordo. Mas nós não podemos deixar o crescimento a qualquer custo. Então, vamos olhar com apreço, com cuidado, com carinho por essas áreas, porque é necessário. Isso nós só podemos fazer isso hoje, amanhã não vai ter mais jeito. Obrigado pelas palavras, Maruni. Não é uma proposta, na verdade, foi inclusive uma observação e até um desabafo. E eu também comungo com essa colocação de Vossa Excelência, mas digo que se a nossa região hoje está passando por climas de deserto, clima de Saara, é graças ao desenvolvimento que a usina trouxe, que eu, o vereador Paulo Correia, sempre defendemos aqui e somos contra esse tipo de planejamento que as usinas fazem com o desmatamento, porque se falta árvores é porque hoje as nossas matas nativas, as nossas pastagens, virou tudo cana de açúcar, e as queimadas fazem com que a gente tenha esse clima de deserto. E uma coisa que me surpreendeu, me deixou muito preocupado, que no final da safra, agora no ano de 2011, o nosso clima era 3 vezes pior que o clima da cidade de São Paulo, e com o ar da cidade de São Paulo, que se diz a mais poluída do Brasil. Então você vê que a nossa cidade, com a fuligem da queimada da cana-de-açúcar, ela conseguiu ter um clima pior que a cidade de Cubatão, que a cidade de São Paulo, que sempre foram as mais poluídas do Brasil, infelizmente. Então acho que também temos que começar com a conscientização com todas as empresas que estão explorando o nosso município, porque o nosso perímetro urbano não representa nem 2% do tamanho do nosso município. Nosso município, ele é gigantesco. Então nós temos que olhar o nosso município como um todo. E aí fica o nosso alerta para que a gente possa também olhar as nossas propriedades rurais, para que o controle da vegetação das árvores e das APPs realmente seja rígido. Fica aqui também o nosso pedido para que a gente possa estar dando uma observada nisso daí. Mais alguém? Ninguém mais para apresentar a proposta. Como eu comecei, eu tenho mais alguma proposta, deixei todo mundo se manifestar. Pois não, vereador. Luiz, só tirando uma dúvida, eu não sei se aprovou na audiência pública da Prefeitura até a questão que eu levantei de reparar o erro que a Câmara fez com relação a lotes em zona de proteção ambiental, que nós, por um descuido, baixamos para 200 metros.
Parece que consta ainda 200 metros. Não. A antiga lei de proteção de mananciais dispunha o seguinte: na ZPA, nas áreas verdes, o lote mínimo era de 500 metros quadrados, ponto e acabou. Aí vieram me contar que na época do prefeito, eu não lembro qual deles que era, que chegou um proprietário com o revólver na cabeça do prefeito e falou: dá um jeito, porque senão eu te mato. Deve ser lenda. Aí criou-se a brecha. Quem quiser fazer um loteamento menor que 500, a área verde seria de 30%. E isso foi até o ano passado, se não me engano. Então, o que aconteceu? Até o ano passado, loteamentos comuns, 500 metros quadrados, área verde de 10%. O GRAPROAB São Paulo não aceita mais 10%, eles exigem 20%. Então, nós ficamos com a opção de área verde 20% ou 30%. Então, como é que estava a lei? Loteamentos de 500 metros quadrados, 20% de área verde. Loteamentos menores que 500, 30%. O que aconteceu? Mudou-se a lei de proteção de mananciais. Sim. Baixou de 30% para 20%. Então, hoje, qualquer loteamento na ZPA tem área verde mínima de quanto? Então, a proposta é para retornar e a Câmara vai refazer esse erro. Sim, então, só que aí, Paulo, não é no plano diretor que está disposto isso. É na lei de proteção de mananciais. Nas zonas de proteção ambiental, lote irregular, 500 metros quadrados e 200 metros, nos casos previstos no inciso 2 do artigo 10, Então, o que tem que ser mudado é o inciso 2 do artigo 10 da 2.408. Mas não pode constar isso como proposta no plano? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: você está propondo alteração de um item que não tem no plano, tem na lei de mananciais. Luiz, aí é uma proposta que tem que ser encaminhada e a Comissão de Justiça vai analisar. Isso, se não puder... Volto a te falar, eu não sou advogado. A outra pergunta que eu quero fazer para você, Luiz, é com relação aos loteamentos. Sim. Consta na lei que tem que fazer um plantio de uma determinada árvore, de uma determinada quantidade de árvores, de acordo... Assim, existe uma lei que não é o plano diretor, mas é uma lei, quando eu digo atrelado, assim, uma lei que trabalha junto, que é a lei de reurbanização, revegetação e replantio, não é, Maroni? Uma lei agora de 2010, que quando o loteador apresenta a proposta, ele tem que apresentar a planta de revegetação, a planta de arborização, que é encaminhada ao Departamento de Meio Ambiente, e esse projeto vai ser analisado à luz dessa legislação. Tá. Então já consta esses dois... Além das exigências que a DPRN, Edson, DPRN faz quanto à remoção de árvores isoladas, remoção de massa de áreas verdes, que já não são nossas, são estaduais, mas que também são, para cada árvore retirada tem que plantar 20, 30, 50. Né? Bom, então feitas todas as propostas, feita todas as indagações, mais algum munícipe quer se manifestar? Encerradas as discussões. Bom, o projeto agora, com todas as propostas, vai ser encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para apreciação do mérito, e o mérito vai ser deliberado pelo plenário, certo? Encerrada a presente audiência pública, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a todos que prestigiaram o Poder Legislativo e a audiência pública do Plano Diretor. Muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Portanto, está aí mais um trabalho concluído na Câmara Municipal de Barretos, esse tratando de um assunto muito importante para o dia a dia da cidade, reuniu aqui representantes de vários setores e também a comunidade de forma geral. Em discussão, o projeto de lei complementar 02/2012, de autoria do Executivo, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar número 73, de 10 de outubro de 2006. Essa lei, ela fala de alterações subsequentes, alterações do plano diretor do município. É uma forma da gente já começar a ver, a traçar as estratégias para as futuras gerações, para que tenhamos uma cidade melhor. A audiência pública terminou agora. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.